Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou Rafael Santiago, professor de Direitos Humanos aqui do CDF Concurso. Vamos juntos, eu e você, tratarmos desse assunto importante de direitos humanos, incorporação e hierarquia dos tratados internacionais sobre direitos humanos. A gente não vai conversar sobre a incorporação em geral dos tratados internacionais. A gente vai tratar aqui de um tema específico de direitos humanos, artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição da República, um dispositivo constitucional incluído na Constituição da República pela Emenda Constitucional 45, um dispositivo relevantíssimo que costuma cair muito em concurso público, que trata sobretudo da hierarquia dos tratados internacionais sobre direitos humanos. É esse dispositivo aqui, o artigo 5º, parágrafo 3º, incluído na Constituição da República pela Emenda Constitucional 45 de 2004. É a primeira informação, já cai em prova, tá? Isso daqui, essa previsão, não é originária da Constituição da República. Foi uma inclusão, uma decorrência da Emenda Constitucional 45 de 2004. Uma das decorrências dessa emenda constitucional tão importante para o sistema, para o ordenamento jurídico constitucional. Vamos ler o artigo 5º, parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Então aqui é a primeira informação, pode vir para mim. Isso que eu estou tratando de incorporação e hierarquia dos tratados não vale para todo o tratado. Isso vale para tratados e convenções sobre direitos humanos. Então o tratado tem que ter um objeto específico. Direitos humanos, direitos humanos, direitos humanos. Por isso a gente estuda na nossa disciplina Direitos Humanos. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, na tela, vamos prosseguir analisando o dispositivo constitucional, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, cada casa, 2 turnos, 3/5 dos votos. Cada casa, 2 turnos, 3/5 dos votos. Aqui uma forma específica para aprovação, para incorporação, serão equivalentes às emendas constitucionais, terão status, terão natureza constitucional. Esse artigo 5º, parágrafo 3º, então, te explica que o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, aprovado de modo específico, então não é qualquer aprovação, é aprovação em cada casa do Congresso, 2 turnos por 3/5 dos votos, tá? Não é qualquer tipo de aprovação, é aprovação em 2 turnos por 3/5, tem status de emenda constitucional. Grave isso, pelo amor de Deus, é emenda constitucional. Tem status de norma constitucional, de emenda constitucional. Olha essa questão aqui, questão 2013, PRF, que trata do status constitucional desses documentos internacionais, ó. Equivalem às normas constitucionais originárias os tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovados em cada casa, 2 turnos, 3/5 dos votos dos respectivos membros. E aí, verdadeiro ou falso? Veja que o artigo 5º, parágrafo 3º, tanto no nosso esquema quanto na disposição constitucional, ó, emenda constitucional. Não é norma originária, é emenda constitucional, é norma constitucional derivada. Não é poder constituinte originário, é poder constituinte derivado, reformador. Percebeu isso? O erro da questão é falar que o status desse tratado, ao ser incorporado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição da República, é status constitucional originário. Não, é derivado. É norma constitucional? É, mas é norma constitucional derivada, o que torna a alternativa falsa. Beleza? O Supremo, o STF, considerando essa emenda constitucional 45 de 2004, o Supremo alterou o seu entendimento acerca da hierarquia, da natureza dos tratados internacionais sobre direitos humanos. Até a emenda constitucional 45 de 2004, tá? Até essa emenda, o entendimento do Supremo era de que os tratados internacionais sobre direitos humanos, inclusive não, assim como os outros tratados, né, os tratados internacionais sobre direitos humanos, como os outros tratados,
tinham natureza de lei infraconstitucional. Lei infraconstitucional. Quer dizer, era uma lei ordinária. Lei ordinária federal. Então, até a emenda constitucional 45 de 2004, esse era o entendimento do Supremo. É lei infraconstitucional, ato infraconstitucional. Beleza? Aí veio a emenda constitucional 45. E aí, depois da emenda constitucional 45 de 2004, o Supremo, no RE 466343 de São Paulo, recurso extraordinário 466343 de São Paulo, alterou o seu entendimento e passou a adotar o que a gente chama de teoria do duplo status. O Supremo alterou o seu entendimento. Depois da emenda constitucional 45 de 2004, os tratados internacionais sobre direitos humanos podem ter duas naturezas. Se o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos tiver a aprovação na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, natureza constitucional. Então, se o tratado for aprovado na forma da Constituição da República, de 88, artigo 5º, parágrafo 3º, em outras palavras, votação pelas duas casas do Congresso, 2 turnos, 3/5 dos votos, aí esse tratado adquire status constitucional, por expressa previsão da norma constitucional. Agora, se o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, não foi aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, ele não vai ter status constitucional, mas ele tem status supralegal. Status supralegal. O que significa isso? Olha essa pirâmide aqui que representa o ordenamento, o sistema jurídico, conjunto de normas no Brasil. Lá em cima, a Constituição da República. A Constituição da República de 88. Lá em cima, no ápice da pirâmide. Abaixo da Constituição da República estão os tratados internacionais sobre direitos humanos que não foram aprovados na forma do artigo 5º, porque eles têm natureza supralegal. Estão acima da lei, percebeu isso? Estão abaixo da Constituição da República, não é norma constitucional, mas estão acima da lei. É norma supralegal. Completando a pirâmide, lei e os atos infralegais, os decretos, por exemplo. Percebeu isso? A importância dessa mudança de entendimento do Supremo? Se o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos for aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, vamos voltar. Aprovação em cada casa, 2 turnos, 3/5, emenda constitucional. Então tem natureza constitucional. Está bem aqui. Se o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos não for aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, não está aqui, mas está aqui. É infraconstitucional, abaixo da Constituição da República, mas supralegal, acima da lei. Tranquilo? Isso é importante. A hierarquia dos tratados internacionais sobre direitos humanos. Vamos resolver questão de prova? Ó. Questão 2019, Policial Rodoviário Federal. Conforme a maneira como são internalizados, como são incorporados ao ordenamento jurídico nacional, os tratados internacionais sobre direitos humanos podem receber status constitucional ou legal. E aí, verdadeiro ou falso? É a teoria do duplo status. Status constitucional, tranquilo. Legal, não. Supralegal. O que torna a alternativa falsa. Mais uma questãozinha, 2019, PRF. A hierarquia constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos depende de sua aprovação por 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional. Perfeito. Só vai ter status constitucional de emenda constitucional, norma constitucional derivada, se houver aprovação na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. 2 turnos, 3/5. A questão não falou em 2 turnos, mas isso não invalida, porque depende, sim, a hierarquia da aprovação em 3/5, por 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional. Fechamos, então, nossa conversa sobre o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição da República. Foco, força, garra. Vai dar tudo certo. Bons estudos. Me siga no Instagram, @prof.rafaelsantiago. E até a nossa próxima conversa.